Não é um cheque. Tem gente que entra na entrevista e pensa assim, é um cheque. Ah, passei no currículo, cheque. Passei na dinâmica, cheque. Agora eu vou para a entrevista. Aí é um cheque. Não, vou dar um cheque aqui. Vou só passar. Deu 30 minutos de entrevista, eu falei 30 minutos com a pessoa, beleza, fiz a entrevista. Ficar 30 minutos com uma pessoa dentro de uma entrevista não significa que a entrevista foi boa. Você não está ali para dar um cheque na entrevista. Done, feito. Não. Você está ali para passar na entrevista e não para participar. Tem gente que só participa de entrevista. Se você só participa, engenheira, chega na entrevista, só participa dela, cadê a sua presença? Cadê seu brilho ali dentro? Cadê você se vendendo? Mostrando suas competências, deixando a sensação de que se a empresa não te contratar, ela é que perde. Cadê você? Ai, mas eu sou só uma CLT. Até quando, meu Deus? Vocês não vão entender que se vender faz parte de uma carreira corporativa. Aprender venda pessoal, aprender a passar em um processo seletivo utilizando a venda, faz parte das competências de um bom profissional. Se você é excelente no que você faz, se você é excelente no que você faz, mas recebe um salário de bosta porque você não sabe se vender, tá te faltando uma competência importantíssima de um profissional. Você não entende? Não é só a faculdade. Não é só a disciplina de faculdade. O mundo não é igual ao que a gente vive dentro da faculdade. É diferente. E saber se vender faz parte das competências de um profissional que se preze, quer um emprego decente em uma multinacional e quer crescer na carreira. Se você não sabe isso, você está atrás da maioria. Tá bom? Quarto não, quinto. Sempre respostas curtas. Quem nunca pensou isso? Ah, mas se eu for para a entrevista, melhor que eu dê uma resposta curta ali para o negócio, né? Para já entender direto e pronto. Mulher, toma cuidado com isso. Você vai para uma entrevista, fica dando só resposta curta. Como é que o recrutador vai ter massa, vai ter informação para te avaliar? Aí você não passa na entrevista não porque você é ruim ou não se adapta, é porque não teve massa para o recrutador te avaliar. Olha que coisa triste. Você chegar numa entrevista e não entregar o que o recrutador precisa para te avaliar, escondendo o ouro. A Alice fica escondendo as coisinhas dela. Não, que eu não vou falar, porque senão vai que vão dizer que estou me achando demais. Você precisa dar bagagem para o recrutador te avaliar. E se você chega na entrevista e fala muito pouco, minha deusa, como que o recrutador vai te avaliar? É melhor que o recrutador não te passe, porque ele concluiu que não fazia sentido ali, do que você ficar na eterna dúvida de que se tivesse falado um pouco mais, tinha passado na entrevista. Tá? Então, isso é um mito. Respostas curtas em entrevista é um mito, e um mito que atrapalha muito. Tá bom? Quer ver um exemplo? Quantas de vocês já não foram para uma entrevista de multinacional ou de outras empresas, né? E o recrutador te perguntou uma coisa, você respondeu. Aí ele te perguntou de novo a mesma coisa, só que de outra forma, você respondeu. Aí ele veio e te perguntou de novo a mesma coisa de uma terceira forma e você respondeu a mesma coisa. Você entende que o que está faltando é você ser claro na sua comunicação? O recrutador não vai ficar fazendo ping-pong, perguntando a mesma coisa para você sempre, se você já der a informação para ele. E muitos de vocês, pior, interpretam isso como o recrutador está interessado. Não, o recrutador está só querendo informação. O básico ele está querendo e você não quer dar. Tá?
Então, se você entra numa entrevista e isso começar a acontecer, do recrutador começar a te perguntar a mesma coisa, seguidamente, entenda, você não está entregando o que o recrutador quer ouvir. Você não está entregando a informação, você não pegou o negócio. Na maioria das vezes, vocês não entenderam a pergunta. Na maioria das vezes, tá? Então, tome cuidado. Tome cuidado se isso acontecer, porque isso não é um bom sinal. Entrevista que dá certo é entrevista que flui. Eita, glória, tá, glória, glória, glória. Meu Deus, tá fazendo sentido? Deixa eu ver o que Cris está falando. O entrevistador perguntou se eu sabia SAP. Respondi que tive uma breve experiência. Tentei falar que hoje existem cursos específicos. Sou de fácil aprendizado, mas acho que não passei confiança. Talvez foi o excesso. Vamos lá. Cris, obrigada por essa pergunta. A gente vai conseguir trabalhar muito em cima dela. Fica comigo. Vamos lá, olha só. Duas alternativas aí. 3 alternativas. 3. A primeira era muito primordial, SAP, na vaga. Tipo, tem vaga que... Gente, vai depender muito da situação que a empresa tá. Entende? Por quê? Se a empresa tá abrindo uma vaga que é para substituição, por exemplo, e ela tá num período de fechamento, por exemplo, fechamento do ano, envolve SAP para um caralho. Aí ela tá nesse processo, teve uma pessoa que saiu e precisa de alguém para entrar. Você entende que naquele momento em específico era mais interessante, às vezes, ela trazer uma pessoa com experiência, mesmo que ela tenha gostado muito de você, Cris. Às vezes o recrutador até gostou muito de você. Só que como o negócio estava acontecendo, estava pegando fogo, você não leva. Entende? Mas é a importância de fazer uma boa entrevista. Você fica na memória daquele recrutador e daquelas pessoas. Quando você sabe ser inesquecível, né? Numa entrevista. Então, outras oportunidades você pode se dar bem. Mas esse é o primeiro ponto. Às vezes, realmente precisava muito de uma pessoa naquele momento com aquilo. Segundo ponto, segunda alternativa aí pela tua resposta. Olha só, olha esse pulo do gato para vocês aqui. Lembra quando eu sempre falo que você precisa ser escasso para ser valorizado? Vocês já ouviram falar isso, não já? Seja escasso para você poder ter valor. Se você for muito fácil, você não tem valor. É simples assim, tá? E isso vale para entrevista. Óbvio que vale para entrevista. Vale para um processo seletivo inteiro. Quando você se explica demais, presta atenção. Quando você se explica demais, você pode ter deixado de ser escasso num ponto que era muito crucial. Então, é aquela história. A diferença entre o veneno e o antídoto é a dose. Então, quando eu falo para vocês que chegou numa entrevista, quebre a objeção, né? Por exemplo, você falou, existem cursos específicos, você é de fácil aprendizado, mas você não conseguiu passar a confiança. Você chegou a falar. Só que se você nessa situação falou muito, olha, eu sou de fácil aprendizado, eu sei fazer curso, eu já aprendi desse jeito, e começa a falar muito. O que começa? Você começa a não ser escasso, logo você perde valor. E aí o recrutador pode entender que, ruído, não gostei. É muito delicado, né, gente? Existe um limiar entre você quebrar uma objeção e você se justificar demais dentro de uma entrevista. Se você erra nessa dose, ao invés de você parecer um candidato forte, que quebra uma objeção, que sabe justificar um gap, você passa a ser um candidato que precisa muito. Um candidato que não é escasso. E quando você não é escasso, você perde valor. Então, é um limiar que precisa ser muito bem cuidado quando você se prepara para uma entrevista de emprego, principalmente uma multinacional.